Hoje então é o segundo dia que eu tô gravando, né? E hoje vai ser um tutorial de como jogar com a Raffine, que eu pretendo emprestar o meu deck, esse deck aqui, pro amigo meu recentemente, não, como é que é? Brevemente. E eu vou mostrar pra como é que joga com o deck, né? Que é importante, eu quero que ele se dê bem na vida dele, então eu vou mostrar a Raffine, o meu commander favorito, meu commander querido, commander que eu passei, que eu, mano, achei, olhei, analisei. Esse daqui é um commander bom, na minha opinião, assim, porque eu vou contar a minha história, né? A história do Blink, que o meu primeiro deck de Commander foi um deck Blink, né? Não com essas três cores, foi com Bench, que além de preto, ao invés de preto era verde, né? E o meu Commander da época era ninguém mais, ninguém menos que o Ron. O Ron of the Ridden Realm. Pode ser Ron só, tá bom. O Ron, quem lembra do Ron? 5 manas, 4/4, Vigilância Trample, você pode virar 2, você pode pagar 2 e virar ele pra exilar uma criatura de qualquer jogador até o fim do turno. E eu usava ele no deck de Blink, né? Só que eu peguei trauma do Ron porque ele não tinha win condition nenhuma. Era impossível você. Não era impossível você ganhar com o deck, mas pra você ganhar com o deck, mano, só se tu, tipo, tá ligado, você tem que jogar um jogo muito lento. O deck era muito lento, o deck não tinha nenhuma proatividade. Você só ganhava por exaustar o cara mesmo. Por exemplo, tipo, as únicas duas cartas que ganhavam no Ron era um 4 manas, um 7 manas 4/7, que quando ele entra no campo você exila uma criatura de cada oponente. Aí você vai exilando até os caras não ter mais o que jogar. E uma 7 manas que você cria 3 constructos, 3 golems indestrutíveis. Aí você vai fazendo o golem indestrutível até ganhar o jogo. Só que pra você ganhar o jogo pelo menos tem que ter 13 turnos. O Ron era um deck ruim? Não, era um deck muito bom, inclusive, porque ele tinha verde, né? Então eu podia blinkar criaturas verdes. Só que eu não gosto de verde. Verde é a cor que eu mais odeio no mundo inteiro. Verde é uma cor que eu acho que não tem coisa boa. Não tem, tipo, só tem ramp. Toda vez que os caras vão inventar algo, eles vão falar, não, quem a gente vai pôr em azul agora? A gente vai, mano, vamos fazer alguma coisa de artefato, né? De artificer, de uns artesão. Ah, e branco, o que a gente vai fazer? Não, branco a gente vai fazer uns infect e tal. Verde, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer land, né? Porque, porra, land e tamo aí, né? Então por isso que eu não gosto de verde. Parte do porque eu não gosto. Essa combinação tripla de cor é a que eu mais desgosto do Commander inteiro, é Bench. Porque eu acho que Grixis. Será que esse é Grixis? Eu acho que é Grixis. Tanto esse Grixis quanto o Jeskai, que é essa cor mais vermelho, eu acho as top duas cores do Commander. Primeiro tá branco, azul, preto, depois branco, azul, vermelho, e lá embaixo tá branco, azul, verde. É um conceito esquisito, né? Eu nem gosto de tanto de Azorius, eu só realmente gosto de Azorius se tiver uma terceira cor que não seja verde. Então, essa aí. Esse é meu TED Talk. E eu testei Kuron por um tempo, eu fiquei Kuron, meu primeiro deck. Analisei, depois eu saí de Blink, fui testar umas outras coisas. Voltei pra Blink, tentei montar um deck com o Ertai The Corrupted, que é um dos meus commanders favoritos até hoje, só que é meio difícil montar um deck dele, porque ele não faz nada também. É um 5 manas que 3/4 que você pode pagar uma mana, virar ele, sacrificar uma criatura ou um artefato e counterar uma spell. Eu adoro esse Commander. Esse Commander é bem legal, porque eu adoro que ele é um corpo que countera uma spell. E algo que eu gosto dele, que ele é das minhas 3 cores favoritas, e ele não é um counter spell que os caras têm que adivinhar que você tem na sua mão. Né, quando eu demonstro que eu estou segurando um counter spell, pode ser um bait. Só que o Ertai não. O Ertai, os jogadores estão vendo que ele tá no campo, que ele tá ativável, e eles vão ter que respeitar, né? Eles vão ficar olhando pro Ertai, o Ertai vai olhar de volta pra eles, e vai ser tipo isso. O problema do Ertai, de novo, é que ele não tinha win condition, porque um bicho 5 manas 3/4 não vai ganhar o jogo. Mesmo que você altere uma spell por turno, você tem 3 oponentes. E você não consegue alterar, tipo, né, todos os oponentes de uma vez.
Então, ele baixa no campo, você é focado, você toma. Você acaba em porrada e é isso aí, né? Então, qual que foi a minha ideia? Eu falei, não, agora eu tô sério, agora eu vou montar um Blink de verdade. Foi que a ideia que surgiu na minha mente é que eu vou montar um Blink que dê porrada. Um Blink que o Commander seja uma win condition que eu possa confiar. E é exatamente assim que eu cheguei na Raffine. A Raffine tem as 3 cores, ela é um Commander 3 manas 1/4, tem Fly e Ward 1. Ward 1, mano, perfeitinho, adoro o Ward. E toda vez que ela ataca, você acoberta X, sendo que X é o número de criaturas atacantes. O que é acobertar? Você compra e descarta cartas igual a X, igual ao seu número de acobertar, e a cada carta não land que você descartar, você bota um contador +1/+1 na criatura que acobertou. É um pouco complicado explicando assim de fora, mas basicamente, se você acoberta 2, você acoberta 2, dá alvo em uma criatura, você compra 2 cartas, descarta 2 cartas. Para cada não land que você descartou, essa criatura ganha +1/+1. Simples. Então a Raffine, ela é um commander que ela é bem autossuficiente. Ela se protege, primeiro, porque ela tem o Ward 1, ela tem um elusivo, porque ela tem Flying, é mais difícil de bloquear, e ela vai crescendo sozinha. Mesmo que você só ataque com ela, você já acoberta 1. Isso pelo menos significa um contador +1/+1, se você não descartar uma non-land. Então ela vai crescendo e vai se tornando um problema maior para a mesa. É um commander que tem perspectiva boa de pressionar ponto de vida, principalmente de commander damage. Então essa é a minha ideia do Blink. O Blink, eu percebi que é um deck muito... O que é o Blink, né? Pra começo de conversa. Blink não é nada mais que o deck que você baixa uma criatura, por exemplo, essa criatura que ela entra no campo e compra um card, e você exila essa criatura e volta lá pro campo para ativar o efeito que ela entrou de novo para comprar outro card. Pra exilarmos tem, por exemplo, a minha carta favorita no jogo e também o meu avatar, o Yorion. Eu adoro o Yorion, que ele exila todas as criaturas no campo, elas podem voltar ao campo no fim do turno. Então se eu tiver 3 criaturas que quando entram no campo fazem alguma coisa, o Yorion vai reativar esses 3 efeitos. Perfeito, carta pica, adoro o Yorion. Porém, qual é o problema? O problema é que com o Blink, primeiro que as suas criaturas, elas normalmente, por elas terem um efeito de te dar valor quando elas entram no campo, normalmente os status delas são menores do que o custo, né, do que o custo efetivo. Você normalmente não vai ter criaturas que entram em campo e fazem um efeito bom, que ao mesmo tempo tem um corpo bom, porque aí seria a coisa mais broken do mundo, né? Então, por exemplo, tem 2 manas 1/1, esse daqui é 2/1, mas enfim. Tem esses 7 manas 5/7, tem esses 6 manas 3/4, então você pegou a ideia, né? É um deck que, além das criaturas terem muito pouco status, terem muito pouco ataque, muito pouca defesa, para serem seguras de atacar com, elas também... Toda vez que você blinka uma criatura, ela reentra no campo e reativa o enjoo de invocação. Então, você tem que fazer uma escolha. Você precisaria atacar e arriscar a sua criatura a ser defendida, ser morta, só que aí na sua segunda main phase você não teria a disponibilidade de blinkar aquela criatura. Então, ou você blinka a sua criatura na sua primeira main phase e arrisca não atacar, né? Aí você desiste da sua chance de atacar com a criatura, ou você arrisca atacar com a criatura, sofrendo o risco que ela pode ser morta, e você não pode blinkar ela para você não poder ativar o efeito de entrar dela. Então é um deck que ele em si é complicado de você bater com ele. É um deck que ele é muito reativo, ele é muito pouco proativo, ele dá muito pouco dano, botando simplesmente assim. É por isso que as listas de blinks mais populares são as listas de blink que não focam em bater, focam apenas em usar blink como uma engine, como uma forma de comprar cartas no seu deck, e assim você acha um combo infinito e ganha o jogo. Só que combo infinito não é algo que eu goste, não é algo que eu experimento ainda. O grupo de amigos que eu tenho, que a gente joga Commander, é um grupo bem fraco, né? Com o nosso power level é bem baixo, então realmente se você for trazer um combo infinito vai dar um gosto esquisito no jogo. Eu não vou dizer que ia ser ruim,
Mas eu prefiro, não por agora, eu prefiro optar por coisas que realmente que sejam mais focadas em combate, que seja mais pé no chão. E foi assim que eu cheguei na Rafine. É um commander que ele é muito forte, ele é muito bom em bater e tendo por trás um deck Blink, que é muito ruim em bater, porém é muito bom em comprar carta. E é muito bom em defender as minhas criaturas, porque eu tenho 7 Counterspell no meu deck. E a Rafine é um commander que ela funciona muito bem com Counterspell. Por quê? Porque ela tem o Ward 1. Ou seja, vejamos aqui, por exemplo. Temos aqui as instantâneas, né? As instantâneas eu tenho várias nesse deck. Temos aqui, por exemplo, a Jugular. A Jugular você destrói uma criatura não artefato. Na teoria, se um oponente meu tiver um Jugular, ele pode dar alvo na minha Rafine e paga o Ward 1, o Jugular vai passar a custar 3. 3 por 3, a Rafine é o Commander, perfeito. É uma troca efetiva, uma troca 1 por 1 pelo Commander do oponente com uma instantânea sua, tranquilo. Porém, se eu tiver um Negate na minha mão, o que é uma instância recorrente, já que eu tenho várias substituições de Counterspell no meu deck, nessa situação onde o meu oponente tem uma remoção 2 manas, ele vai gastar a remoção 2 manas pagando mais 1 por causa do Ward 1 da Rafine, e eu vou gastar o meu Negate por 2 manas. Ou seja, eu tô ganhando 1 mana de vantagem sobre o meu oponente nessa situação, por causa do Ward da Rafine. Sem falar que a Rafine me permite comprar cartas, me permite ciclar cartas, então é mais provável que eu tenha um Counterspell. Ela mesmo me ajuda a defender ela, e ela mesmo se tem alguma coisa que já se defende. Então é um Commander super sólido. Não à toa que ela era a peça principal de um deck muito forte de Standard na época. Se eu não me engano, não jogo Standard, mas pelo que eu vi nas listas, aparentemente o Esper Mid-Range era uma coisa que existe, né? Eu não vou saber confirmar, mas eu não tô aqui pra falar de Standard, estou aqui pra falar de Commander. Isso daqui foi só a introdução, né? Foi só a ideia do deck. Qual que é o deck? Aqui está o meu deck. O meu deck tem quase 40 criaturas, o que é um número bem elevado de criaturas para um deck de Commander, normalmente. Tem 6 spells, 6 feitiços, 15 instantâneas, Counterspell, adoro todos, artefatos e nenhum encantamento. Isso é interessante, porque normalmente os decks de Blink, você for ver, eles têm tanto vários artefatos e vários encantamentos de valor, que te ajudam a comprar cartas mais ainda do que as suas criaturas. Nesse deck, eu decidi por reduzir isso ao mínimo, porque eu não gosto muito, falar a verdade, eu não gosto muito de encantamento, porque eu sinto que é algo a mais a se lembrar no jogo. Eu quero manter o meu jogo mais simplificado. Eu quero que minhas criaturas não tenham tantos efeitos recorrentes, que elas só entrem em campo e tenham um efeito, aí a partir disso elas são só o corpo a ser blinkado, né? É mais fácil de acompanhar. Do que eu ter um encantamento que, por exemplo, fala: toda vez que um oponente meu fizer alguma coisa, eu crio uma criatura. Porque aí toda vez que um oponente meu fizer essa determinada ação, eu tenho que ter uma resposta. Eu tenho um trigger, eu tenho uma carta minha que reage a isso. E isso é simples em conceito, só que quando você vai adicionando muitos efeitos constantes um acima do outro, é meio difícil de lembrar. E eu sinto que isso desacelera o jogo a modo que eu não gosto. Então, por opção minha, eu decidi cortar realmente todos os artefatos e todos os encantamentos que eu não senti que eram completamente desnecessários. Só tem 2, que são uns artefatos que é a minha win condition, é a minha win condition principal do deck, realmente são necessários, mas eles são também bem simplórios. Como eles são muito relevantes, como ele é um artefato, por exemplo, de 7 manas, quando ele entra no campo, ele faz uma diferença, ele traz uma atenção maior a ele. Todos os meus oponentes agora sabem que eu tenho esse artefato no campo, porque além dele ter um custo elevado e ter um efeito forte, o meu deck é voltado para ele. Então, a partir de um tempo, quanto mais eu jogar com esse deck, mais meus oponentes saberão que a minha win condition está baseada nesse artefato. Então isso já é esperado, e ele já é algo que você realmente compreende, já é algo que você visualiza quando você enxerga o deck da outra pessoa. Você conhece o deck da outra pessoa porque o deck da outra pessoa tem essa característica forte.
E o que é o Commander se não você montar um deck que te dá uma característica forte para os seus oponentes reconhecerem o seu deck, saberem como o seu deck está funcionando, saberem qual que é a função do seu deck, qual que é o objetivo do seu deck. Isso é artístico, né? É algo bem conceitual e é algo que eu sinto que você deve sempre procurar, né? Você demonstrar personalidade no seu deck, realmente. Não só fazer um combo infinito, com diversas etapas, mas às vezes fazer um combo simples, que é muito funcional, que faz com que todas as peças do seu deck encaixem umas entre as outras. Então, é basicamente isso. Falei bastante, mas agora vamos para os específicos do deck, né? Vou realmente pro tutorial do deck. E para isso a gente vai entrar, obviamente, nas tags, né? Porque esse deck tem várias tags. Eu separei diversas tags. Porque como é um deck que... Diferente do deck da Joira, que foi da última vez, o deck da Joira era um deck experimental. Esse deck aqui é um deck experimental também, mas eu já joguei com ele, eu tenho a posse dele. E também é um deck que eu já experimentei por muito tempo, né? Eu já experimentei com muitas versões de Blink. Blink realmente é a minha zona de conforto quanto a montar deck, quanto a falar sobre os decks e quanto a avaliar os decks. Eu acho que eu conseguiria olhar para um deck Blink e falar, tá, tem coisas faltando aqui, cadê o seu win condition, seu maldito? É basicamente isso. Então vamos começar pela base. A base do deck são as criaturas 2 manas, as criaturas que você procura blinkar para fazer efeitos. A maioria deles são 2 manas que compram cards. Esse daqui compra um card, esse daqui compra um card. Assim, melhor, né? Pra ver. Esse aqui compra um card, esse aqui compra um card, você descarta um card. Eu nem sabia que esse cara descartava um card. Tomei. Esse daqui compra um card, esse daqui compra um card, também compra um card, esse daqui compra um card. E perfeito. Várias cartas que compram um card. Porém, tem efeitos diferentes, né? Tem esse daqui que ele foi uma adição recente. Recente, entre aspas, faz uns 6 meses, 8 meses talvez. Que ele foi um power creep, né? Essas cartas que quando você entra no campo, cada oponente ou cada player tem que sacrificar uma criatura. Normalmente eram só encontradas em custo 3, só que eles abaixaram para custo 2. Então, perfeito. Então temos eles, estamos usando eles para uma remoção a mais. Uma remoção muito forte em Commander, inclusive, porque ela atinge todos os jogadores. É muito mais eficiente. Você tem uma carta de 2 manas que tem o potencial de remover 3 criaturas do oponente. As escolhas deles, a escolha da criatura a ser removida é do oponente, sim, o que é uma fraqueza, mas ainda é uma carta muito boa. E por que essas cartas aqui são completamente focadas na curva 2? Por que eu não botei cartas de custo 3 que tem efeito de entrar no campo e faz alguma coisa? Porque a Raffine é o custo 3. A Raffine é o commander que a gente sempre vai querer baixar no turno 3. E isso é padrão. Vários commanders... Algo que você percebe ao jogar commander é que ao pensar na sua curva de mana, você sabe que o seu commander ele sempre vai entrar na curva que é feita para ele. O Commander 5 manas, ele sempre vai entrar nas 5 manas. O Commander que é 6 sempre vai entrar nas 6. Então é eficiente que você monte o seu deck pensando nisso. O meu deck não tem muitas criaturas custo 3, muitas cartas custo 3, porque a Raffine é custo 3. Sempre, né, a maioria das vezes, no turno 3, eu quero baixar a Raffine. Isso é uma prova que meu deck está funcionando e é o que eu quero fazer. Isso é simples, né, de visualizar. Por isso que a minha curva completa dessas criaturas é custo 2. Porque eu quero baixar antes da Raffine e depois fazer o resto do deck. Seguindo na mesma ideia, eu tenho as criaturas de 4 manas, que são as criaturas que vão entrar logo depois da Raffine. Essas, diferente das 2 manas, tem alguns que são 3 manas. Tem esse 3 manas, esse 3 manas, 3 manas também. Por quê? Porque simplesmente são cartas boas. Essas 4 manas não significam realmente criaturas que tenham custo 4. São criaturas que eu quero jogar na curva 4, no meu turno 4. Porque elas têm o efeito também de entrar no campo e fazer alguma coisa. Por enquanto eu estou construindo meu board. Eu estou construindo meu board com criaturas que fazem efeitos ao entrar no campo, para eu depois poder blinkar elas. Os meus blinks, eles estão focados numa curva maior. São blinks gerais, assim. São blinks maiores, são blinks insanos, realmente. Porém, nessas 4 manas eu também tenho criaturas que blinkam. Essa criatura blinka, por exemplo, quando ela entra no campo, ela blinka uma criatura. Eu não vou blinkar a Raffine, porque blinkar a Raffine não é uma boa ideia, porque ela funciona com contadores. Então a ideia dessas 4 manas é blinkar uma das minhas criaturas de 2 manas, que eu baixei anteriormente.
E eu tenho 12 delas, então eu posso bem. Né, eu posso confiar. Na maioria das vezes eu vou ter uma carta de 2 manas para baixar no turno 2. Então essa carta de 4 manas ela vai entrar e vai aplicar uma criatura. Normalmente vai significar que eu vou comprar uma carta. Mas tá bom, né? 4 manas, entra no campo e compra uma carta, perfeito. E isso não parece ser tão forte, uma 4 manas que compra um card, até porque eu tenho uma 2 manas que compra um card. Porém, cartas, isso é curioso, cartas que blinkam outras criaturas também são muito potentes de serem blinkadas. Porque ao blinkar uma carta que blinka, eu posso blinkar a carta que blinka, aí eu blinko de novo a carta que blinkou. Meu Deus, muito combo, né? Blink combos. É, blue combo, né? Como alguns diriam. Como, esquece a frase que eu ia falar. Mas na curva 4 eu tenho cartas que fazem mais efeitos do que só entrar no campo e comprar um card. Eu tenho esse Ertai, por exemplo, que ele é super poderoso, porque ele tem o efeito tanto de counterar uma spell, quanto de destruir uma criatura. A vulnerabilidade dele é que toda vez que eu ativo esse efeito, um oponente meu compra um card. Mas ainda assim, ele é super poderosíssimo, ele tem flash, o que é bem legal. Eu posso segurar ele na minha mão e só usar quando eu sentir necessário. Eu não tenho. Eu posso deixar minhas manas abertas para deixar meus oponentes com medo no meu counter spell. Eu tenho uma carta 4 manas que rouba uma criatura do oponente até ela sair do campo. Então, tipo, efeito bom. Eu tenho o Soul Herder, que é a carta de Blink mais forte que tem em geral. Tanto que é um dos Commanders Pauper mais fortes que existem, porque é uma carta em comum completamente sinérgica para um deck de Blink. Porque ela, ao fim de todo turno, ao fim de todo o meu turno, eu posso exilar uma criatura minha. Então ela ativa um efeito de Blink a cada fim de turno. O que é muito bom, tem poucas cartas que fazem isso. E as cartas que fazem isso têm um custo mais elevado, ou são artefatos que tem, tipo, que custam R$ 50. Aí eu não tenho, né? Fazer o quê? Então, beleza. Essas são as minhas 4 manas. Ainda realmente são só criaturas que entram em campo e fazem alguma coisa para eu depois blinká-las. Aqui temos a minha curva 5 e 6. Aqui a gente já começa numa ideia diferente. O meu deck, ele não é só um Blink, ele é um Blink Reanimator. Por que ele é um Blink Reanimator? Porque eu queria fazer um Reanimator. E eu senti que um Reanimator era uma boa condition para o Blink, porque o Reanimator me permite baixar criaturas de status elevado, né, desde que eu tenha descartado elas prioritariamente. Não, prioritariamente não. Antes, esqueci qual que é a palavra com R, que termina com ente, que termina com mente e significa antes, mas se eu descartar uma criatura antes, uma criatura com status elevados, eu blinko ela e é um boom, né? Tipo, é uma crescente de status muito poderosa pelo turno. Então, por exemplo, aqui, nos meus turnos 5 e 6, eu tenho uma 7 manas, mas a gente não comenta as 7 manas, essa 7 manas é especial. Mas eu tenho aqui o Karmic Guide, ele entra em campo e revive uma criatura minha. O Phyrexian, ele entra em campo e revive uma criatura minha. Esse Sister Optimizer, você adivinhou, ela entra em campo e revive uma criatura minha, junto com o Sun Titan. O Sun Titan faz a mesma coisa. O Sun Titan é diferente, porque ele só revive criaturas de custo 3 ou menos. Porém, ele faz isso toda vez que ele entra e toda vez que ele ataca. E é uma carta muito forte, ele tem um status muito bom. Lembra que eu falei que não existem muitas cartas que tenham um status bom e tem um efeito de entrar no campo bom? O Sun Titan é a exceção. O Sun Titan, ele realmente é uma carta poderosíssima. O Sun Titan, ele é bem característico, né? Quase todo deck branco usa ele só porque ele é bem forte. Temos aqui o meu Yorion querido e mais uma criatura que entra em campo e eu revivo criaturas minhas do meu cemitério. Que criaturas eu tenho a rever, você me pergunta? As criaturas de 4 manas? As criaturas de 2 manas? É claro que não, eu quero rever criaturas fortes, criaturas que dão dano no meu oponente, que machucam os sentimentos do meu oponente. Então eu tenho aqui as minhas criaturas de Cycling, eu tenho 7 criaturas de Cycling. Todas elas têm em comum que elas têm, obviamente, Cycling, mas não só um Cycling, elas têm o Land Cycling, elas procuram por lands especificamente. Por que eu decidi por criaturas de Land Cycling e não criaturas de Cycling normais? Por causa de consistência. Quando eu uso uma carta de Cycling, eu não sei o que eu vou comprar. Eu posso comprar tanto uma Land quanto uma carta normal. Porém, quando eu uso uma carta de Land Cycling, eu sei que eu vou comprar uma Land. Comprar uma Land é sempre bom? Não, mas por ser previsível, eu posso manter
eu posso mais consistentemente ter uma visão do meu landfall, do meu land drop. Eu odeio perder land drop porque é a pior maldição da minha vida. Então eu fiz a questão de botar 7 criaturas que buscam land no meu deck. Só pra realmente, se eu não tiver land na minha mão, eu posso sempre descartar uma dessas 7 cartas por 2 manas e puxar uma land no meu deck. Isso é consistente? É bem consistente, são 7 criaturas, não é nada a se relevar. Pelo fato de serem 7 criaturas, significa até que eu posso diminuir o número de lands do meu deck, a fim de ter essa garantia, de saber que eu tenho cartas no meu deck que, caso eu não queira utilizá-las pelo corpo delas, pelo custo delas, eu posso realmente só substituir por uma land. E essas criaturas, obviamente, eu não procuro caçar elas, eu não procuro pagar o custo delas. Elas estão aqui para serem revividas, porque, curiosamente, essas criaturas de Land Cycling, elas também têm um status bom. Por exemplo, eu tenho aqui um 5/7 com Vigilância, por 6 manas, não é nada demais. Só que ele tá aqui porque ele tem Land Cycling 2. Tenho essa carta, o Anjo das Ruínas, é muito bom, porque ele, além de combinar com a minha reanimação, ele também combina com o meu Blink, porque toda vez que ele entra em campo, eu exilo até 2 artefatos ou encantamentos. Então eu posso blinkar ele novamente para refazer esse efeito. Assim como o Alabaster e o Malboro, o Kaio. Kaio, eu vou te salvar, Kaio. Kaio é uma das melhores cartas do meu deck. Mentira, não é, mas ele tem... o Kaio é bom. O Malboro, yes. E basicamente são essas cartas que a gente vai procurar reviver. E adicionalmente elas são cartas que dão consistência nas nossas lentes. Então realmente você pode descartá-la sem medo. Quando você for jogar com esse deck, só descarta ela sem medo, puxa sua lente. Não perde o land drop porque é a pior coisa do mundo. Eu não aguento. E tranquilo. Sem falar que você não precisa necessariamente pagar 2 manas para descartar elas. Você pode descartá-las de graça com o efeito da nossa Raffine. A Raffine é lá a coberta, e a cobertar é você comprar e descartar cartas. Então ela ajuda a encher o nosso cemitério com cartas a serem revividas. Por isso que eu quis montar um deck de Reanimator com a Raffine, porque ela ajuda nessa ideia. E perceba, isso é algo engraçado. Até agora eu tô comentando do deck, mas eu não tô falando da Raffine em si, porque a Raffine, ela realmente não é um foco grande do deck. Ela é algo que ela tá pra auxiliar o deck, né? Nada no deck, tipo, auxiliar a Raffine. Inclusive a Raffine, ela é horrível de ser blinkada. Ela não blinka ninguém, ela não é um comando de blink especificamente. E ela também é horrorosa de ser blinkada, ela não tem nenhum efeito de entrar no campo. Então ela realmente tá só aqui pra auxiliar o deck, só pra dar uma potência de porrada no nosso deck. Porque lembrando que enquanto a gente estiver comprando carta com nossas 2 manas, enquanto a gente estiver destruindo criaturas com os nossos 4 manas, a Raffine vai estar entrando soco cada vez maior. A gente pode atacar com nossas criaturas de merda só pra o acobertar ficar mais forte ainda da Raffine, ela crescer mais rápido ainda e causar mais dano ainda e acabar com os nossos oponentes. Perfeito? Então é isso que a gente tá fazendo. Nós temos aqui as nossas cartas que revivem, as nossas cartas que são para serem revividas. Vamos comentar o nosso Counterspell. Counterspell, a gente tem 7 e não tem muito a comentar não. Counterspell foi aquele que eu falei. Ele comba muito bem com o Ward 1 da Raffine, porque a gente vai sempre fazer uma troca de mana eficiente, pois os nossos oponentes, para tentarem remover a Raffine, vão ter que gastar 1 de mana a mais, e as nossas Counterspells estão aqui para acabar com eles. Eu decidi por manter em maioria as Counterspells de 2 manas, porque eu sinto que você passar o turno com 3 manas é um pouco difícil, você meio que limita muito a jogada no seu turno. Mas com 2 manas é tranquilo, é uma diferença bem perceptível, se você for jogar com o deck, você vai perceber. Tirando essas duas, que essas duas elas caem de graça, elas são tipo... quando a carta... Tipo, isso... Você tem que lembrar uma coisa. Sempre que eu falo de sinergia e não sei o que, você tem que lembrar que tem cartas que elas são fortes o suficiente pra você só jogar elas. Você não precisa de sinergia pra jogar elas. Você pode jogar elas fora da curva. Elas são cartas boas e elas vão fazer o efeito delas, né? Essas duas aqui são Counter Spells por 0 manas, desde que eu tenha a mana disponível. Elas não são tão fortes quando os Counter Spell de 0 manas, porque o Counter Spell de 0 manas eu posso jogar ele quando eu tiver 0 manas. Só que enquanto eu tiver 4 manas, esse Rewind aqui
é basicamente é free, né? É de graça, desde que eu não jogue nada com essas outras 4 manas. Basicamente isso. Seguindo aqui nas minhas remoções. Cadê as minhas remoções? As remoções eu também decidi por manter em 2 manas ou menos. Porque é aquele negócio, né? Remoção eu não quero usar tanto no meu turno, eu quero usar mais no turno dos meus oponentes. E pra isso eu tenho que deixar a mana aberta. E se eu tiver remoções de custo 3, eu teria que deixar 3 manas abertas, o que é demais pra mim. Tirando, é claro, o Curtain's Call. O Curtain's Call é uma carta de 6 manas que custa 1 a menos para cada oponente que eu tenho. No Commander normalmente se tem 3 oponentes, então é 6 menos 3 dá 3 manas. Então ela quebra a regra, ela custa 3 manas, só que ela destrói 2 criaturas. E uma carta de 3 manas que destrói 2 criaturas sem custo nenhum é muito boa. E é aquela coisa que eu falei, cartas boas a gente deixa no deck e tamo aí, né? Mas tem poucas assim, né? Eu não montei um deck que só uma pilha de carta boa. Vamos aqui na nossa Swing Condition, porque esse deck aqui, beleza, a gente tá revendo umas criaturas, né, pá, suave, só que não é um deck muito... ainda não é uma Win Condition, porque essas criaturas, mesmo que grandes em sua maioria, elas não vão ganhar o jogo. Não vai ser uma criatura 5/7 com vigilância que vai te ganhar um jogo de Commander, pelo menos não sozinha. E a gente não consegue reviver tanto assim, nosso deck não é tão forte em rever, a gente só começa a rever no turno 5. Turno 5 já pode acontecer umas coisas absurdas na mesa, sabe? Então, rever um 5/7 não é a coisa mais insana do mundo no turno 5. É por isso que a gente tem que confiar nas nossas win conditions. Aqui nós temos 3 win conditions no deck. Por quê? Porque é um deck control. O deck control, ele não vai ganhar em bater. A Harafine, ela é forte em bater? Ela é forte em bater. Só que ela não vai ganhar batendo. Muito provavelmente ela não vai atingir a taxa de Commander Damage. Ela não vai causar 21 de dano só por ela. Normalmente, às vezes, talvez ela cause, mas não é a ideia, não é o foco do deck. É fazer que a Arafine ganhe o jogo pra nós. E por isso que a gente, num deck de control, já que a gente não tem bater como uma win condition, a gente tem que criar win conditions diferentes. Por isso que o meu deck tem 3 win conditions que eu gostaria de comentar. Vamos pela a mais simples e seguindo até a mais difícil. Tem o leão. O que é o leão? O leão, quando ele entra em campo, eu revivo todas as minhas criaturas, todas as minhas cartas em geral, que tem a habilidade de Cycling. No caso, eu só tenho criaturas, então ele vai, o leão, eu baixo o leão e ele, BOOM! Ele bota tudo no meu cemitério pro campo, todas as minhas criaturas mais fortes no campo. É uma main condition porque eu vou encher o board com criaturas fortes e isso é uma main condition, né? Tipo, baixando ele turno 8, você já tem uma visualização de ganhar o jogo turno 9. Porque você vai espancar o cara e ele vai morrer, né? Muito provavelmente. Qual o problema do leão? Que é impossível você buscar o leão no deck. Não tem carta no jogo que te permita, nessas cores, não tem carta que te permita, não existe carta. Procure um gato no seu deck, procure uma besta no seu deck, procure uma criatura com fly no seu deck. Não existe. O leão, o problema dele, que tipo, ele talvez seja a minha melhor win condition, só que é impossível de buscar ele. Sendo, né, por isso, ele não é muito consistente, porque é uma carta no meu deck que tem 99. Então o leão, ele realmente é. Se eu comprar ele, legal. Se eu não comprar ele, a gente tem que ter um plano B. Porque o leão é um péssimo plano A. É um plano A muito inconsistente. Ele só vai aparecer, tipo, 20% dos jogos. Então eu tenho que ganhar de outras formas. Por isso que eu tenho aqui a win condition do vampiro também. O meu vampiro aqui embaixo. O que é o vampiro? O vampiro é basicamente que a gente tem essa criatura das manas que procura um vampiro no seu deck. A gente tem o Butcher of Malakir, que é um vampiro. É o nosso principal alvo a se procurar. E ele tem voar. Ele é 7 mana, 5/4. E toda vez que ele morrer, ou outra criatura minha morrer, cada oponente é obrigado a sacrificar uma criatura. Ou seja, toda vez que eu perco uma criatura, todo mundo perde uma criatura. É uma win condition no sentido que ele é uma carta poderosa. Ele é uma carta forte, tipo, ele é uma carta com 7 que ele faz efeito. E o que eu gosto muito dele é que ele é uma carta com 7 que se ele tomar uma remoção na hora, ele não foi inútil, porque o efeito dele proca mesmo ao se sacrificar, sabe? Ele, mesmo que ele morra, você pelo menos já ativou o efeito de sacrificar uma criatura de oponente uma vez, pelo menos uma vez. Por isso que eu gosto dele. Sem falar que, como ele é uma criatura consistente, a gente pode reviver ele com as nossas diversas criaturas que revivem. E também ele é muito bom com a nossa última win condition, que essa sim é a nossa mais consistente, porque o leão é só uma carta, né? Você tem que comprar o leão.
O vampiro são duas cartas. Ou você compra o Malakir em si, ou você compra o Legião que busca o Malakir. Então é o dobro de chance. Agora, a nossa última win condition, que é o Faraó, são 6 cartas. Tem 6 cartas no deck que buscam o Faraó. O que é o Faraó? O Faraó é o presente do Deus Faraó. É um artefato de 7 manas que no começo do meu combate eu posso exilar uma criatura do meu cemitério e se eu o fizer, eu evoco um token que é uma cópia dessa criatura, tirando que ele também é um 4/4 zumbi preto que tem haste. Ou seja, basicamente, uma vez por turno, quando eu entrar na minha fase de combate, eu vou evocar um zumbi 4/4 com haste e com o efeito da minha criatura. Isso é muito bom para criaturas que entram em campo e fazem algum efeito, porque elas estão entrando em campo e fazendo um efeito. E isso é bom para criaturas também que têm o status baixo. Por quê? Porque o 4/4 ele vai ser permanente. Se você baixar uma criatura de 10/10 do seu cemitério, ele vai virar um 4/4. Porém, se você baixar um 1/1, ele vai virar um 4/4. Então é bom. A gente pode, assim, reviver, fazer mais efeito nas nossas criaturas de, basicamente, 2 manas. Ou compra um card. Porque agora ele vai se tornar um 4/4 que compra um card. Então, o nosso começo de jogo, ele não tá preso só no começo. Ele não é útil só no começo do jogo. Ele também é útil no final. Ele é útil com a nossa principal win condition. Então você vê aí que o deck tá se amarrando. Eu odeio cartas que elas são só boas quando você compra elas no começo do jogo. Elas são bem horríveis quando você compra elas no fim do jogo. Porque aí né, existem situações que você compra uma carta e fala, legal, seria muito bom se eu tivesse essa carta 5 turnos antes. Ou uma criatura 7 manas que você compra no turno 2 e fala, da hora, daqui a 5 turnos eu baixo. Eu prefiro cartas que elas são mais flexíveis. Esse gatinho, por exemplo, se eu comprar ele no turno 7, se ele for no meu top deck, eu posso baixar ele e comprar uma carta nova. Beleza, né? Eu não perdi o meu draw. Perdi 2 manas, mas tranquilo. E o gatinho, se eu jogar ele no começo do jogo, ele morrer e né, ele vai ficar no cemitério descansando, e depois, infinitamente depois, no turno 7 ou antes, porque eu vou demonstrar que tem formas de baixar antes, eu posso reviver ele como um 4/4 e comprar uma carta nova. Então, legal, essa carta é bem eficiente. Essa carta, ela não faz tanto ao entrar no campo, tipo, no turno que ela entra, ela não é tão forte. Uma carta de 7 manas que cria um 4/4 não é nada demais, porém, ela é em todo turno. Num deck de control, você ter um valor a mais todo turno faz com que você comece a afogar o oponente, faz com que o oponente, a partir de um ponto, não consiga mais te acompanhar. E é exatamente esse o objetivo do Faraó. O Faraó ele vai estar lá no meu campo fazendo efeito a todo turno, e o oponente vai chegar uma hora que ele não vai ter cartas a combater o Faraó. Se ele for tentar remover o Faraó, de novo, eu tenho 7 counterspell no meu deck, então receba! Eu, quando countero uma spell do oponente, eu sou literalmente esse cara aqui, quando eu countero uma spell. Ou esse cara aqui, ou esse cara aqui também. Sou eu, literalmente eu. Beleza, o Faraó é a nossa win condition. Como a gente chega no Faraó? A gente pode... Essa carta aqui é muito engraçada. Porque o Portão do Pós-Vida. Portão do Pós-Vida é o meu outro artefato, é o meu único outro artefato no deck. É um 3 manas, e toda vez que uma criatura minha não token morrer, eu ganho de vida, e então eu posso comprar um card e descartar um card. É um efeito ok, não é um efeito horrível, não é um efeito tipo... Eu não pagaria 3 manas por esse efeito, porque você não tá, tipo, aumentando a sua mão, você tá só substituindo a sua mão, que nem a Rafine. A Rafine não te compra cartas a mais, porque você compra e descarta a mesma quantidade de cartas, então no fim você fica com a mesma coisa, só te ajuda realmente a fazer uma mão melhor. Você comprar cartas novas e descartar as suas piores cartas. Porém, o Portão do Pós-Vida está aqui por outro motivo, pelo segundo efeito. Você pode pagar 2 manas e virar Tapala para sacrificar esse artefato. E aí você pode procurar no seu cemitério, na sua mão ou no seu grimório pela a estátua do Rei Faraó, pelo presente do Rei Faraó, e botar no seu campo diretamente. Porém, essa habilidade só pode ser ativada se você tiver 6 ou mais criaturas no seu cemitério. Então, é curioso, é esquisito. São poucas as cartas que tem procure no seu grimório cartas específicas. É bem interessante. E o Deus Faraó é uma baita carta pra eu comprar. Sem falar que ela já entra no campo. Eu posso pagar 2 manas pra baixar uma carta de 7 manas. Bem bom.
E tem um efeito secreto aqui, tem uma particularidade dessa carta que poucos enxergam. Que se você tiver a sua estátua do farol, a sua principal win condition, e de alguma forma ela for removida, o portão do pós-vida pode trazer de novo o portão do farol, né? Eu não falo, não sei, eu tô confundindo o nome das cartas. O presente do farol e o portão do pós-vida. Não o portão do farol e nem o presente do pós-vida. O portão do pós-vida, ele permite que você traga o presente do farol do seu cemitério. Ele pode trazer tanto do cemitério, quanto da mão, da livraria. Da livraria não, do Grimório. E, então quer dizer que ele te dá uma segunda vida pra sua win condition. Te dá uma resiliência maior no seu deck. Então, perfeito. Ótima carta. Ótima combinação de cartas. Eu adorei quando eles pintaram essa carta aqui. Que eu falei, pô, essa carta aqui é interessante, porque essa carta aqui já é pica demais. Como que a gente chega nessas duas cartas? De novo, essas cartas são. Essas duas são uma das minhas cartas favoritas do jogo inteiro. As cartas que elas estavam no deck da Joia, elas têm Wizard Cycling. Quer dizer que eu posso descartá-las por 2 manas. Essa daqui, no caso de 3. Descarta essa carta e procure no seu Grimório um mago. Um Wizard. Quais que serão os Wizards que procuraremos? De novo, os Wizards que... os magos que procuram artefatos no nosso Grimório. Essa daqui procura um artefato custo 3. Custo 3 será o nosso portão do pós-vida. E esse daqui é o nosso Treasure Mage, que procura artefatos de custo 6 ou mais. Que no caso procurará direto o presente do faraó. Então, isso é a nossa win condition. Porque, tendo o Step True, eu posso procurar o Trophy Mage procura o Gate of the Afterlife, o Gate of the Afterlife procura o presente do faraó. Parece meio complicado, é meio tipo, é o tutor do tutor do tutor do tutor, tá ligado? Mas é uma combinação muito boa. Como a gente tá no deck control, a gente tem várias manas pra trabalhar, a gente pode trabalhar com paciência. Então tudo bem, né? A gente realmente tá procurando mais consistência do que efetividade. A gente não quer aquela criatura 4 manas efetiva, que tem um corpo bom, um efeito bom. Não, a gente quer uma criatura 4 manas que daqui a 2 turnos tenha um efeito bom. Por quê? Porque a gente tá no deck control, a gente não quer agir rapidamente. Vamos ficar tranquilo, vamos defender o nosso presente do faraó e ganhar o jogo desse jeito. Então é basicamente isso. Nós temos 2 cartas que procuram magos, e esses 2 magos procuram os 2 artefatos. Procurando esse artefato, ele procura o outro artefato. Perfeito. Essa daqui é a nossa win condition. São 6 cartas. É difícil você passar um jogo sem comprar essas 6 cartas, porque o nosso deck, de novo, ele é tanto focado em comprar cartas, porque Blink ele tem essa característica, ele é muito bom em comprar cartas, e a nossa Raffine, ela compra cartas. Então, a gente tá buscando o nosso deck constantemente. E buscando nosso deck constantemente, a gente consegue achar uma dessas 6 cartas que então lideram a gente pra nossa win condition, que é o presente do faraó. Tendo o presente do faraó em campo, o nosso deck começa a rodar legal, rodar firme. O nosso deck começa a bater, porque os zumbis eles têm haste, começa a ganhar status, começa a criar criaturas e começa a reativar os nossos efeitos de Blink, que uma vez, né, que estão no nosso cemitério. A gente começa a rever criaturas. Então, tipo, essa carta ela junta toda a ideia do deck. E é um deck curioso, né? É um deck que a gente precisa dessa carta. A gente tá visando uma carta. Porque a gente tem várias formas de chegar nessa carta. E o nosso deck auxilia essa carta. E essa carta ela engloba todo o sentido, tudo que a gente fez no nosso deck até agora. Essa carta auxilia e exponencia ela a nos liderar a uma vitória. E é basicamente esse o meu deck. O meu deck a gente vai... Né, o meu deck de Blink. A gente vai baixar umas criaturas turno 2, turno 3 a gente vai baixar a Raffine, turno 4 a gente vai baixar um bagulho, a gente vai rever umas criaturas, se elas caírem no nosso cemitério, ou se a Raffine descartá-las. A partir de um momento a gente vai cauterar a spell dos malucos, a gente vai remover as cartas deles, e a gente vai chegar no nosso package do faraó, a fim de chegar no presente do faraó. É um deck. Não é um deck muito complicado, não. É um deck bem simples. Se você for jogando com ele, você fala, tá, eu tenho que chegar no faraó. E como é que eu chego no faraó? Basicamente isso.
De resto, são poucas coisas. Por exemplo, eu só queria demonstrar isso daqui, que eu tenho uma carta que ela procura tanto, né, quando ela entra no campo, eu procuro ou uma instantânea ou uma sorcery de custo 1 no meu deck e revelo. Por isso eu decidi por botar quatro, né, quatro sorceries que fazem coisas diferentes, para quando essa carta estiver na minha mão, eu ter uma maior variedade, né? Eu conseguir observar a mesa e decidir o que é melhor para cada situação, sem falar que essa criatura é um mago, então eu posso buscá-la pelo meu Stat True ou pelo meu Valdakin Aether Mage, porque eles têm Wizard Cycling, e isso daqui é um Wizard. Então, por exemplo, se eu já tiver o meu, se eu já tiver uma carta, porque isso pode acontecer, né? Eu tenho duas cartas que chegam no presente do faraó. Eu não preciso de duas cartas para chegar no presente, só preciso de uma. Então o que eu faço com essa outra carta se eu não precisar chegar no presente? O que eu faço se a minha opção principal já estiver sendo tomada? Qual que é o meu plano B? Importantíssimo. Qual que é o meu plano B? Mano, toda vez que você tem uma carta que procura cartas no deck, você quer sempre observar. Tá, e se eu já tiver essa carta, o que eu procuro ao invés disso? E é assim que a gente responde. Se você já tiver esses dois magos, você pode procurar ao invés esse mago. E esse mago procura uma spell de custo 1 no seu deck. Que spells você pode procurar? Essas duas que basicamente blinkam uma criatura sua. Elas são boas pra ativar o efeito de blink e defender a sua Raffine. Você defende a sua Raffine tirando todos os contadores dela. Sim, mas às vezes vale o preço por manter ela viva. Então é isso que a gente faz, né? Porque né, quando você blinka uma criatura que está sofrendo o alvo de uma remoção, essa remoção perde o alvo, porque a criatura sai do campo, ela entra no campo, e a remoção não mantém a memória. Para remoção, né, nas regras, é uma criatura totalmente diferente, então a remoção ela simplesmente cai no cemitério sem efeito nenhum. Então é isso, para isso que servem essas duas cartas. Se a gente quiser remover cartas do nosso oponente, a gente tem o Sangue Inocente, que é uma mana, cada player sacrifica uma criatura. Se tiver um board complicado e eu tiver a minha Micromancer na minha mão, posso baixar ela e buscar o Sangue Inocente pra dar uma facilitada na mesa. Ou, se eu quiser rever uma criatura de custo 3 ou menos, eu posso pegar o meu Unearth, que é exatamente isso que ele faz. Ele é uma mana que eu posso rever uma criatura custo 3 ou menos no meu deck. Então, esse aqui é o deck. Eu espero que você tenha entendido qual que é a ideia. As lands, elas não têm nada especial. Tem lands de cycling, tem lands de lands duplas, e é isso aí. Né, isso eu não preciso explicar, né? Eu tenho essa land tripla, muito foda. Eu gosto dela. E é isso aí. E, mano, esse aqui é o meu deck. Tomara que você tenha compreendido. Você quer procurar suas 3 win condition no deck, que é ou o leão, ou o vampiro, ou ou o faraó. Você já sabe como chegar no faraó. Se você tiver essa carta, você já sabe quais são as opções que você pode buscar com ela. Se você tiver o vampiro, você pode tanto buscar esse vampiro ou, tipo, esse vampiro. Que no caso, tipo, isso aqui é um vampiro, é um 2 manas, você perde um de vida e compra um card. Assim, não é muito bom, mas vai que acontece, né? Vai que não. Eu preciso comprar um card, eu preciso dessa carta aqui. Aí você pode. Vale ressaltar também que essa carta também é um Wizard. Você pode pegar ela com as cartas de Wizard Cycling. E é uma carta muito flexível. É uma carta que te permite tanto counterar spells quanto destruir criaturas. Então às vezes você precisa dela. Às vezes quando você já tiver o seu caminho pro presente do faraó, você procura ela para te ajudar a controlar o board. Deck control, né? Afinal de contas. E esse é o deck. Melhor deck. Eu adoro a Raffine. A Raffine é o melhor commander do mundo. E eu vou só agora demonstrar, porque o vídeo não tá longo o suficiente. Então eu vou demonstrar umas cartas que eu tô pretendendo adicionar no deck quando eu quiser. Tipo, não em breve, porque eu já comprei esse deck faz pouco tempo, não só joguei com ele uma vez até agora. Então eu pretendo, né, jogar com ele um pouco mais. Mas eu já percebi cartas que eu poderia ter substituído, né? Por exemplo, essas cartas aqui. Essas são cartas de Island Cycling que tem algum efeito quando elas entram no campo. Por quê? Porque o meu deck, como ele é focado na estátua do faraó, né, no presente do faraó, eu percebi que não é tão eficiente eu ter criaturas grandes, porque todas as criaturas elas vão se tornar em 4/4. Por exemplo, o meu tubarão, ele é um 5/7 com vigilância. Às vezes eu posso baixar ele como 5/7, né? Eu revivo ele como 5/7. Só que na maioria das vezes ele vai entrar por causa do efeito do faraó.
e aí eu vou estar perdendo ele, né? Eu vou estar, tipo, essas duas cartas, elas estão aqui por terem status elevados, mas elas não fazem nada quando entram no campo. Diferente das minhas outras. Essa daqui faz algum efeito quando ela entra no campo, o Caião também faz um efeito, e essas duas também fazem um efeito quando elas entram no campo. O problema são as minhas de Island Cycling mesmo, que não fazem muita coisa. Porém, tem os substitutivos, que são essas duas que elas fazem alguma coisa quando entram no campo, ou seja, elas são melhores com o efeito do faraó, porque aí todas se tornam 4/4, só que essas fazem alguma coisa e essas não fazem nada. Perfeito? E tem outro win condition interessante que eu vi num vídeo recentemente e eu falei, pô, brabo, tá ligado? Que é a Bruna. A Bruna que você deve conhecer, que, né, porque a gente tava procurando, né, commanders de anjo pro nosso amigo, e a gente se deparou com a Bruna, né, a gente considerou a Bruna. O que é a Bruna? A Bruna é uma lendária que quando ela entra em campo, você pode devolver um anjo ou um humano do seu cemitério pro campo de batalha. Ela é 7 manas, 5/7 com voar e vigilância. A Bruna é uma carta ok. Ela não é uma carta tão forte, porque eu prefiro ter reanimações de custo mais baixo. Todas as minhas reanimações têm ou custo 5 ou custo 6. Então o custo 7 é um pouco elevado. Porém, a gente está usando a Bruna, obviamente, porque ela tem o efeito de fundir-se com a Gisela. O que é a Gisela? Gisela é onde eu fiz basquete, mas é um bicho basicamente 4 manas 4/3, que não faz nada, só tem voar, iniciativa e vínculo de vida. O efeito dela é só falando que se você tiver a Gisela e a Bruna, elas se transformam na... Não, pera, como é o nome dessa daqui? Não, essa é a Gisela. E essa é a Bruna. Elas se transformam na Bricela. Pô, tá de parabéns quem fez isso daqui. Então se você tiver as duas no campo ao mesmo tempo e chegar na sua etapa final, você evoca a Bricela. E a Bricela é um 9 manas, não tem mana, quer dizer, é um token, é um 9/10 com voar, First Strike, Vigilância e Lifelink, que é basicamente o corpo das duas juntas somados com os efeitos, né? As duas têm voar, essa aqui tem Vigilância, essa daqui tem Iniciativa, Vínculo de Vida, essa aqui tem voar, Vigilância, Vínculo de Vida, entendeu, né? Entendeu a ideia? E essa daqui é 5/7, essa daqui é 4/3, e as duas juntas são 9/10, somando... Os caras que projetaram essa carta aqui tá de parabéns. Só que elas têm um efeito adicional, que os seus oponentes não podem conjurar magias de custo 3 ou menos. Essa carta, se essa criatura entrar no campo, você ganhou o jogo. É muito difícil, tipo... Isso daqui é uma condition. Isso daqui é... Você lembra daquele Mecha Titã que eu falei? Que, pô, ele tem uns bagulho legal, mas ele não tem proteção, né? Ele bate legal, só que não faz muita coisa. Isso daqui faz, porque isso daqui tem uma proteção. Porque você fala, ela não tem Ward, ela não tem Shroud, ela não tem Hexproof. Só que se o cara tiver uma remoção de 2 manas ou 3 manas, ele não vai conseguir conjurar. Se ele tiver um Júri, ele não vai conseguir conjurar o Júri. Então, é uma win condition a se considerar pro deck. Até porque a Bruna, ela reanima, ela é boa com Blink, sabe? Eu tenho vários humanos ou anjos no meu deck, então ela por si é uma carta boa pro deck. A Gisela nem tanto, a Gisela é só um bicho que não faz muita coisa, mas tipo, ela bate, né? Ela recupera a vida, então tamo aí, né? Mas essas duas seriam uma win condition por causa da Bricela. Essas duas, no caso, com mais uma outra carta, que seriam as Lanceiras de Itália, que é uma carta que eu já tenho. E o que são as Lanceiras de Itália? É uma carta 5 manas 4/4, iniciativa, e quando ela entra no campo você pode buscar no seu Grimório um card de lendário. Tanto criatura, quanto artefato, quanto qualquer coisa. Qual que é a ideia da Lanceira? A Lanceira é o seguinte, a Lanceira você pode baixá-la, buscar pela Bruna, aí você, tipo, a Lanceira morre, você ataca com ela, ela morre, e a Bruna, ela pode reviver a Lanceira, porque a Lanceira é um humano, tendo revivido a Talha, você pode buscar pela Gisela, porque a Gisela também é uma lendária. Ou seja, isso, né, perceba que só com a Lanceira na sua mão, se você comprar a Lanceira, você já consegue chegar nas duas. Tanto na Bruna quanto na Gisela. Por quê? Porque a Bruna, ela refaz o efeito da Lanceira. Desde que ela tenha morrido. Ela revive, o efeito da Lanceira entra de novo,
você busca a Gisela, baixa a Gisela e evoca a Bricela e ganha o jogo. É uma ótima win condition. Por que, que eu não comprei essa win condition? Porque a Bruna custa R$ 35. Mas um dia eu vou comprar. Um dia eu vou comprar porque é uma win condition. É da hora, mano. Do dia que eu baixar isso daqui, eu vou falar, porra, vocês estão fodidos, tá ligado? Então, muito bom. E são só essas duas cartas, né? São só essas duas ideias que eu queria adicionar no meu deck. Essas daqui são mais simples, né? Só substituir realmente essas duas cartas aqui que eu tenho de Island Cycling, essas duas, por essas duas, porque elas têm um efeito, a gente tá no campo. E a Bruna e a Gisela poderiam ser mais uma win condition no meu deck, que eu poderia substituir pelo Vampiro. Porque o Vampiro, ele também é a minha terceira, só que, tipo, ei, porra. Só que ele não é tão forte quanto o Leão, então, não tão legal quanto o Leão, né? Porque eu gosto do Leão. O Leão é da hora, ele é forte. E o Vampiro, ele não é tão forte. Ele também só tem duas cartas, né? Então ele não é muito consistente. Por isso que talvez eu tiraria essas duas cartas de Vampiro e adicionaria essas três cartas. A Gisela, a Bruna e a Lanceira. No caso, isso daqui não é uma carta. Isso daqui é uma... a Gisela é uma carta de dupla face, né? Quando você transforma, ela vira na Bricela. Então... isso aqui não é uma carta, é um token. Só pra comentar. E eu acho que é isso, né? Se você. Tomara que você tenha entendido aí como jogar com o meu deck. E próxima semana você joga com esse deck aqui, porque eu quero que você sinta o gosto do control, a melhor coisa do Commander. Que é chegar o cara e dar um counter spell na boca dele e ele ficar fudido. E é basicamente isso. E esse é o meu deck favorito. Eu tô feliz com o resultado que eu tive. Tô feliz que eu cheguei na ideia que a Rafine seria um bom commander de Blink, porque ela me ajuda a bater, ela me ajuda a comprar carta, ela faz um bom balanço com o deck, então eu gostei. Eu achei um deck divertido, né? Acima de tudo, um deck divertido e que tem a minha personalidade completamente fundida nele. Então é isso aí. Próxima semana, você é o próximo, que é uma referência a Boku no Hero. Parabéns.